Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgar Gorgel, vou falar para vocês sobre o Scrum, tá? Então vamos lá. Então primeiro vamos entender, né, aqui o histórico do Scrum. Então o Scrum ele foi criado pelo Ken Schwaber e Jeff Sutherland e ele é basicamente um framework, né? Ele é um grande arcabouço no qual você pode utilizar outros processos para você poder desenvolver software, tá? Então, a primeira utilização do Scrum, né, foi feita pelo Sutherland em 1993 na Excel Corporation. E uma coisa interessante sobre o Scrum é que ele remete, né, à proposta que a gente tem do rugby, onde você tem uma linha aqui com 3 jogadores, uma linha com 4, uma segunda linha com 4 e uma terceira linha com um jogador, que dá um total de 8 jogadores aqui, de tal forma que eles trabalhem em conjunto para que eles atinjam o objetivo deles em comum, né? Principais benefícios, tá ok? Então, primeiro é a questão de facilidade de teste, né? Que você pode estar sempre validando o teu produto que está sendo gerado a cada interação. As mudanças são muito bem-vindas, né? Então, há uma facilidade de você poder ajustar novos requisitos, né? E você aprenda mais com o negócio, tá? A complexidade, né, para projetos maiores, ela é quebrada com o Scrum, então facilita, né, o trabalho de projetos maiores, já que você tem tarefas menores que serão realizadas, ok? Esse é um outro benefício. E o Scrum ele é baseado em 3 pilares fundamentais, que são transparência, inspeção e adaptação. Primeiro, transparência. A transparência é que todos envolvidos no processo ele tem um conhecimento do objetivo daquele produto que vai ser gerado. Então uma visão clara e objetiva de todos os processos, de todo o processo. Então, para isso, né, precisa ter uma comunicação muito boa entre os elementos da equipe, todos envolvidos, né, naquele processo de desenvolvimento. O segundo ponto é a inspeção, né? Então, você tem uma possibilidade de você fazer uma verificação com frequência de todas as etapas de desenvolvimento e tudo que está sendo gerado durante aquele progresso do projeto, ok? Então, qualquer anormalidade que você tenha, você consegue resolver, você consegue adaptar durante todo o processo de desenvolvimento. Tá? E a terceira adaptação é uma vez que você tenha identificado alguma situação, né, anormal, então você consegue adaptar, né, a uma necessidade que você tem do teu cliente, do teu usuário, você consegue adaptar isso durante o teu processo de desenvolvimento. Tá? Os componentes do Scrum. Primeiro são os papéis, artefatos e eventos. Então vamos lá, os papéis. Primeiro nós temos o Product Owner, né, time de desenvolvimento e Scrum Master. Os artefatos, backlog de produto, backlog do sprint, incremento do produto. Os eventos são sprint, planejamento de sprint, reunião diária e revisão e retrospectiva da sprint. Vamos ver cada um desses elementos aqui. Então, primeiro, Produto Owner. Produto Owner, ou dono do produto, é a tradução, é o representante do cliente no time do projeto. Então, é alguém do cliente que você tem que vai, de uma certa forma, definir e priorizar todo o backlog de produtos, né? Onde estão os requisitos de negócio, o que deve ser desenvolvido pela equipe, né? Team Member são responsáveis por entregar as partes do software combinadas a cada sprint, né? Então, é a equipe que você tem em desenvolvimento, tá? Idealmente, você tem de 3 a 9 pessoas nessa equipe, você vai ver algumas colocações aí que vão de 3 a 10 pessoas, mas o máximo aí, não mais do que 10 pessoas, porque já começa a dificultar o gerenciamento do teu projeto. O Scrum Master, ele é um facilitador, é alguém que vai estar trabalhando com o Product Owner e a tua equipe, né? Então, ele que deve pegar todo o backlog do produto e ele tem que atender essa demanda. Ele tem que passar para a equipe, né, para os team members, os membros da equipe, ele tem que passar quais são os requisitos que devem ser implementados, né? Ele atua como um mentor da equipe, né? Ele é um facilitador. Essa é a grande verdade, é a ideia do Scrum Master, tá? Os artefatos que são gerados, né? Então, toda documentação, gráficos que você gera são os artefatos que nós geramos, ok? Primeiro nós temos o backlog do produto, então é a lista de requisitos do produto, então são os requisitos que devem ser implementados naquele produto para que você consiga contemplar necessidades do teu cliente, tá?
E aqui nós temos basicamente dois tipos de backlog. Product Backlog, tá? É a lista de requisitos da aplicação em si, tá? Então aqui são todos os requisitos que você deve atender da tua aplicação. E Sprint Backlog é o conjunto de informações necessárias para a finalização do sprint, ou seja, são as tarefas, né, que você deve atender em determinada sprint, tá, ok? Ele é criado a partir do backlog. Isso quer dizer que você vai pegar, a partir do Product Backlog, você vai gerar, né, as tarefas do Product Backlog, tá, ok? Então, dentro da Sprint Backlog são criadas as tarefas que precisarão ser entregues ao final de cada uma das sprints, ok? História, né? História é uma forma de você poder descrever quais são as necessidades que você tem dos teus clientes. Então aqui a gente tem aqui dois exemplos, né, de histórias, tá? Então essas histórias aqui representam as necessidades, os requisitos, e a gente devemos descrevê-las de uma forma simples e fácil de entender. Burn Down é um gráfico que você pode utilizar, né, onde você vai mostrar basicamente, aqui a gente tem, em azulzinho aqui a gente tem a linha, né, a linha ideal, tá, para você desenvolver o software. Então aqui você tem um conjunto de tarefas e aqui você tem um tempo, tá? Então esse aqui seria o conjunto, né, de tarefas que você ia desenvolver, nesse caso aqui 20 dias, e aqui no vermelhinho é o que realmente você está conseguindo desenvolver, tá? Então o ideal é que você sempre tenha essa curva vermelha, né, abaixo da curva azul, que você consegue entregar o teu produto num tempo menor, ok? Os eventos, basicamente, né, são eventos ou cerimônias, né, são as atividades, né, baseadas nas atividades que vão ser realizadas para que você consiga atender a necessidade do teu cliente, tá, ok? Então são 5 eventos principais, né? Então nós temos o sprint, planejamento da sprint, reunião diária, revisão da sprint e retrospectiva da sprint, ok? Os eventos, eles são time boxes, isso quer dizer que eles são fechados numa janela de tempo. Então, via de regra, os sprints, eles funcionam em 4 semanas, ok? Para 4 semanas, nós temos essa sugestão aqui. Planejamento da sprint em 8 horas, reunião diária em 15 minutos, revisão da sprint em 4 horas e retrospectiva da sprint em 3 horas, ok? A sprint, ela vem do termo em inglês, significa arrancada, né? Então quando você está correndo, né, no finalzinho da corrida, você dá um sprint, você dá uma arrancada para que você consiga terminar, né, aquela corrida. A ideia é essa, em primeiro lugar ou nos primeiros lugares, tá? E nós temos basicamente o planejamento da sprint, ok? Então primeiro você vai planejar, né, todas as atividades, tá, ok? Todas as tarefas, né, que você vai desenvolver, tá? Então as histórias, né, que foram mostradas um pouquinho antes são convertidas em tarefas com estimativa de horas necessárias ao seu desenvolvimento, tá, ok? Então isso é negociado, né, com o Product Owner, tá, a partir do backlog do produto. Então para cada sprint você verifica quais são os itens, né, quais são as tarefas que serão incluídas em determinada sprint, tá? Então aqui a gente tem a ideia das histórias, né, como eu tinha comentado com vocês, e elas serão convertidas, né, em tarefas, tá, que devem ser desenvolvidas. Aqui a gente tem o Product Backlog, a lista de To Do, o que você deve fazer, o Doing, o que você está fazendo, e o Done, o que já foi feito, ok? Então a gente consegue visualizar, né, através desse quadro, é um quadro do Kanban, tá? Aqui a gente tem um exemplo de planejamento de uma sprint, né, uma reunião de planejamento, tá? Aqui a gente tem, como eu tinha mostrei para vocês, aqui o quadro do Kanban, né? Isso fica visível utilizando o quadro do Kanban. Aí nós temos as Daily Scrum, né? Que são aquelas reuniões diárias que acontecem de planejamento, de revisão ou retrospectiva, ok? Então elas não acontecem, né, nesses dias onde há reuniões de planejamento, revisão e retrospectiva, mas são reuniões diárias que devem ocorrer. São reuniões de 15 minutos, tá? E cada membro deve dizer o que fez desde a última reunião, o que irá fazer até a próxima, ou se há algum problema ou impedimento acontecendo. Então, basicamente, você diz o que você fez, o que você vai fazer, e se você tem algum problema, né, para que você não consiga contemplar as suas atividades. Aí costumam ser em pé, né, como eu tinha comentado com vocês aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo do Daily Scrum, né, ok?
A revisão da sprint, né? Okay? Então ela é realizada ao final de cada sprint, para que a equipe apresente ao Product Owner os itens que foram desenvolvidos, né? E aí, né, o Product Owner vai indicar se ele aceita ou não os produtos que foram desenvolvidos. Se você tiver algum produto que não foi desenvolvido corretamente, eles voltarão ao produto backlog. Tá? Retrospectiva da sprint, então aqui você vai fazer uma visão geral da tua sprint, basicamente são as lições aprendidas, né? Tudo aquilo que deu certo, o que teve de bom, o que a gente precisa melhorar, né? Quais são os pontos de melhoria. Então, basicamente, nós tiramos as nossas lições aprendidas da retrospectiva da sprint, ok? Então, aqui são os eventos, né? O planejamento da sprint, o que desenvolver, como desenvolver, reunião diária, alinhamento e progresso, né? da sprint. A revisão da sprint, né? No final da sprint, a entrega do produto, ok? Se você tiver algum problema, você vai voltar lá no produto backlog. E retrospectiva da sprint são as lições aprendidas da sprint, tá ok? Aqui a gente tem uma visão geral, planejamento do sprint, a gente tem um produto backlog, né? Então aqui nós temos todos os requisitos que devem ser utilizados, né? E devem ser feitos, né? Em determinado sprint, tá? Então aqui nós temos requisitos que serão descritos no termo de tarefa. Essas tarefas elas vão entrar aqui, ok? E aqui você vai gerar incrementos, tá ok? Aqui a ideia de incrementos, tá? E aí você passa por um ciclo, né? De mais ou menos de 1 a 4 semanas, que são os sprints. E junto com o Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento, ok? Depois você tem as reuniões de feedback, né? A reunião de revisão e retrospectiva, ok? Então você vai fazendo isso para cada uma dessas sprints, passando aqui, até que no final você vai ter o teu produto completo, ok? Então, o Scrum, né, concluindo, ele é interessante porque fornece um mecanismo de informação de status que é atualizado continuamente, porque utiliza a divisão de tarefas dentro da equipe de forma explícita, né? Qualquer metodologia, como eu comentei para vocês lá no iniciozinho, pode utilizar a filosofia do Scrum e garantir boas práticas para o projeto. Perfeito, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? E até a próxima.